Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Damasceno, eu sou gestor de inovação da Metal Cider e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como aprender com erro e transformar em aprendizado. Esse é mais um podcast do Mine Hub e eu gostaria de apresentar para vocês o Richard, da Conquer, Marcos Felipe, da ArcelorMittal, né? A gente vai tentar bater um papo aqui bem legal sobre esse tema, né? Que eu acho que é tão importante, tem sido tão falado aqui nas palestras. E eu queria que primeiro vocês se apresentassem, né? Da maneira que vocês quiserem, qual que é a função de vocês, e aí a gente dá continuidade. Olá, eu sou o Richard, eu sou CEO da Conquer. A Conquer é uma startup que, na verdade, nasceu no Mining Hub e a gente trabalha com raios cósmicos para aumentar a eficiência no processo de mineração. Então, a gente usa materiais-primas já que existentes já do mundo e que vem do cosmos, e com isso a gente mede a densidade de grandes objetos e a gente monitora a pilha de minério, inclusive. Então, é um prazer estar aqui e vamos falar sobre bastante erros. Certo. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado, Richard. Obrigado, time do Mine Hub, Leandro, Amando, pelo convite. Eu sou o Marcos Felipe. Hoje eu estou como Business Partner de Inovação na ArcelorMittal Brasil, atendendo o segmento de aços longos. E estou desde 2019 aí, atuando com inovação aberta, inovação corporativa. E assim como vocês falaram, né, hoje a gente vai falar muito aqui dos aprendizados que são gerados aí nessa jornada da inovação. Legal, pessoal. Hoje é permitido errar, tá? Se não souber a resposta, se quiser falar o que não sabe e pedir ajuda ali, a gente tem o chat GPT, fiquem à vontade. Bom, eu acho que esse tema é algo que está muito presente hoje no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha com inovação. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. A primeira pergunta é assim: quando vocês escutam a palavra erro dentro da Conquer ou dentro da ArcelorMittal, qual que é a reação? Assim, num primeiro momento, o que vem na cabeça de vocês? Já existe algo padronizado para esses acontecimentos? Ou é algo que tem que ser tratado de forma diferente, entender o contexto? Mas o que é o erro para vocês e como que vocês, num primeiro momento, tentam trabalhar essa questão dentro da empresa? Excelente pergunta. Então, na Conquer, por ser uma startup e por trabalhar com raios cósmicos, já não é óbvio, quando eu ouço a palavra erro do meu time, eu venho logo com o mindset de como lidar com a situação. Então, não tem, eu errei, eu ouço isso várias vezes, ou deu errado. O dar errado, especialmente num processo tão novo, inovador, é mais um passo até chegar no dar certo. E então ele não pode nem ser reprimido, nem pode ser tratado como algo feio que não faz parte do processo, porque é o contrário. O dar errado nos leva ao dar certo. Isso da parte de pesquisa e desenvolvimento. Na parte de jurídico ou na parte de negociação com cliente, essas coisas mais estratégicas para fora da empresa, quando chega um funcionário, uma pessoa da Conc fala, errei, ou esqueci, tem tanta coisa que dá certo no processo como todo, que esses que dão errado, não é assim, acontece, faz parte, é oriundo ao fluxo de tensão, de desafio, de pouca gente para muita coisa, de cada um faz um pouco de tudo. Então, é uma coisa, eu entendo como necessário. Bem-vindo, quando é uma coisa jurídica ou financeira, nunca é. Mas é como que a gente vai lidar com isso, como que a gente sai daquilo, porque estamos todos juntos, então não dá para falar, não, agora você, eu patinho feio, não, nada disso, é tipo, tá bom, vamos lá, como que a gente resolve? Isso, e assim, eu também não sei todas as respostas, então a gente senta todo mundo junto e fala, ó, a situação é essa, como que a gente vai fazer? É um time, né? É um time, não tem outro jeito. Não, legal. Bom, enquanto área de inovação, né, eu acho que é uma característica de quem está na inovação é de ter a resiliência, né, porque a gente sabe o erro não, né, a validação de que aquela hipótese não pode ser resolvida daquela certa forma, faz com que a gente tenha
um olhar de trazer o aprendizado que aquilo gerou, né? Então, hoje, quando a gente pega até benchmark de mercado que a gente tem, né? Para cada 10 projetos de provas de conceito que são executadas, cerca de 3, 4 acabam indo para a implementação. Então, a gente já tem mais de 50% ali, né? Que costumam não dar certo. E aí, eu particularmente acho muito importante manter todo esse histórico do que foi feito, do que tentamos validar e não conseguimos, para servir como base de conhecimento para um trabalho futuro, enfim, para um projeto futuro que a gente pode vir a desenvolver. E uma característica que eu acho que é super importante é que peraí, corta essa parte aí. O trem fechou aqui. Quando você cria um ambiente seguro para falar sobre aqueles erros, né, aquelas hipóteses que você tentou validar e não conseguiu, as pessoas elas tendem a ser mais criativas. Então elas começam a olhar para o processo de forma mais crítica, elas começam a entender quais soluções não são aplicáveis para determinado problema, e aí, consequentemente, elas vão conseguindo contribuir mais. Então, assim, enquanto área de inovação, acho que é isso, a gente tornar um ambiente seguro para que as pessoas possam, de fato, trazer as coisas para o ambiente de experimentação. Exato. Vocês têm algum case, assim, que vocês podem compartilhar? Obviamente que se não tiver algum detalhe, mas, assim, um case simples, que um erro aconteceu e vocês conseguiram trabalhar esse erro e do erro nasceu uma solução, algo que realmente, se não tivesse ocorrido o erro, provavelmente ele não teria acontecido. Eu tenho um episódio assim. Quando a gente capta os raios cósmicos, a gente desenvolve os telescópios que captam os raios. Dentro dos telescópios tem um plástico que chama cintilador que reage com os raios. E esse plástico tem uma determinada medida que precisa estar certa para o telescópio. E um belo dia, a gente cortou o plástico errado. Aí não dava mais para juntar. E aí a gente não sabia muito bem o que fazer com ele. Mas ao frigir dos ovos e depois de ter passado o susto e ter visto como que a gente pode lidar e tratar com essa situação, a gente descobriu que a gente poderia colocar as barras cruzadas, uma em cima da outra. E aí a gente desenvolveu uma tecnologia com as barras cruzadas que é mais eficaz e mais apropriada para a situação. E a gente incorporou isso depois no desenvolvimento dos nossos telescópios. Então foi um susto inicial, porque aquela matéria-prima é difícil e tal. Foi um corte errado, mas como que a gente lidou com isso posteriormente, nos elevou na maturidade dos telescópios. Então foi um susto que deu certo, mas assim, é muito tricky, porque você passa por uma situação que você fala, pelo amor de Deus, como que vai ser agora? Não sei o que fazer. É matéria escassa, como que eu faço tal, mas e isso é uma coisa que você muito bem falou, da resiliência e de como que o time trabalha em conjunto, que ninguém fica lá apontando o dedo, o que você fez aqui? Não, nada disso. É tipo, tá bom, e se? Aí vem as hipóteses todas, até a gente chegou no e se cruzar, e aí deu a barra cruzar. Aquele livro do CEO do Waze, Sim. Foque no problema. Seja apaixonado pelo problema e não pela solução, mesmo. né? Então, acho que tem um link aí com o que você está falando. Sim. Eu vou trazer um case de um projeto específico, muito mais pelo mindset ali de como lidar com as áreas, e vou trazer um case legal de como que a gente explora algumas falhas que a gente teve em alguns projetos. Então, primeiro vou focar em um projeto específico um projeto relativamente simples quando a gente pensa em solução, que era focado em gestão de multas logísticas, né? E inicialmente a gente foi direto na área de logística porque a gente entendia que lá que era o problema o foco do problema, né? Só que aí, ao longo do processo a gente foi entendendo que precisava ter mais gente. O erro ele estava quase sendo cometido, digamos assim. A gente foi entendendo que precisava ter mais áreas envolvidas nesse processo. E aí que a gente trouxe a logística corporativa, que era com que a gente já estava trabalhando, a logística das operações, né, onde a gente tem a produção, e a gente trouxe o time do jurídico e o time financeiro. Então, a primeira coisa que a gente entendeu foi isso. Olha, se a gente não trouxer mais áreas que estão ligadas dentro do processo, onde aquela dor é mapeada, que a gente vai levar uma startup para nos ajudar a solucionar, você aumenta muito mais a chance do problema acontecer, do erro
continuar. Então, nesse caso especificamente, aí a gente acabou reverberando isso para os outros projetos, para as outras provas de conceito, mapeamento de oportunidade, propriamente dito, que é quando a gente identificar uma dor, a gente entender quais são as áreas que fazem parte daquele ciclo também. Porque quando você pensa na multa, você tem que saber se é uma multa devida, se é uma multa indevida, se é uma multa que você vai entrar com recurso, se é um auto de infração que você ainda pode entrar com defesa, enfim. Tem uma série de fatores que engloba, se for uma multa devida, você vai ter que pagar, a área financeira vai ter que executar o pagamento. E se for uma multa que você vai ter que entrar com uma defesa ou recurso, você tem que levar para o time jurídico com todo o dossiê do porquê que você vai contestar aquilo. Então, hoje, quando bom você ter citado o livro para se apaixonar pelo erro, é o que a gente leva muito para a área do negócio. A área do negócio ela já vem muito com mindset de solução. Aí a gente fala, não, calma, vamos dar um passo para trás, vamos entender o processo, vamos entender quem que é afetado por isso, e aí sim a gente começa, depois de um desenho de processo bem mapeado, a gente chama de jornada do usuário, né? Bem mapeado, aí sim a gente caminha pro hunt, para buscar soluções no mercado. E um outro ponto legal, só para concluir aqui minha fala, é a questão a gente tem um programa que começou na área de intraempreendedorismo nosso, que chama Falha Nossa, que é onde a gente aproveita para dar visibilidade. Aí eu vou falar dos projetos, né, dos projetos que não deram certo. E aí a gente traz todo o board da empresa, enfim, traz os diretores VPs para eles entenderem como que as áreas estão buscando trazer inovação, trazer novos projetos, e quando aquilo não dá certo, tá tudo bem. Obviamente, os projetos que têm sucesso, eles vão ser emplacados, vão ser implementados, mas a gente também dá essa visibilidade do que não foi certo, porque gera essa base histórica e torna um assunto mais soft para os colaboradores. Legal. É bem nítido que a Celorge é uma empresa maior, mais estruturada, então, teoricamente, existe já uma política de erros, né? E eu queria passar um pouco para o lado de vocês, assim, de um pensamento e ver se faz sentido, assim. Quando a gente fala em inovação, acho que o foco principal é a cultura, né? A mudança das pessoas e dar oportunidade para que as pessoas errem, para que as pessoas possam criar, né? E no meu consentimento, assim, a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim, né? A tecnologia ela tem que ser uma ferramenta de escala. Antes de usar a melhor tecnologia, você tem que entender a fundo o seu problema. E muitas vezes, no meu caso, como indústria, no caso acho que do Marcos e no seu também, pode ser um exemplo, quem está no dia a dia que conhece o problema de fato. E geralmente quem está no dia a dia, muitas vezes de inovações de parte, são as pessoas, os colaboradores que trabalham ali. E muitas vezes essas pessoas, elas não têm a oportunidade de apresentar e muitas vezes elas se pegam muito em que errar pode custar o trabalho dela. Faz sentido para vocês a gente falar que o erro ele pode ser metrificado? Ou seja, você ter uma escala de erro dentro de um projeto. Então, por exemplo, aquele projeto, ele já erramos muito nesses passos e a partir disso eu posso buscar uma solução diferente no mercado, eu posso fazer de uma outra forma e que dessa forma também o erro seja algo que, como ele se transforma numa KPI, por exemplo, dá uma segurança para o colaborador falar que errei e está aqui no projeto que eu errei nisso, e com isso você entender o processo, o problema e conseguir buscar uma solução. Faz sentido isso para vocês? Faz. Obviamente que numa startup de 10, 15 pessoas não tem um processo tão... Não tem nem gente para colocar em todas as caixinhas, né? Então bem definido e bem executado não cabe. Porém, meu trabalho e meu papel, minha responsabilidade como CEO é de não deixar o erro ser letal. Ele não pode quebrar nosso pescoço, ele não pode pôr em risco o funcionamento da empresa, ele não pode pôr em risco o funcionamento, os compromissos que já são, inclusive, fincados com os clientes. Então, tem sim um espaço, um safe space, aí, um espaço onde é para errar, porque é a evolução, é o try and error, é o incremental para poder chegar na solução, mas quando chega num determinado threshold, num benchmark, eu tenho que entrar lá e falar, agora vamos segurar aqui, mais um erro a gente não aguenta.
Então, aí sim vira um erro, aí vira uma coisa fatal. Mas até lá, inclusive, tem que dar o espaço e a leveza, a liberdade e a confiança para a galera, para a equipe, que ela pode fazer dentro do determinado o que eles acham que está certo. E eu também tenho que confiar que eles vão fazer nas melhores condições, querendo sempre em prol da solução, não nada de começar a errar de uma forma oportunista ou de uma forma desnecessária dentro do contexto. Os erros, eles podem, a partir do momento que eles se transformam em algo metrificado, eles podem ter estágios que você mostra até onde você pode ir. É mais ou menos isso que eu estou tentando ver se vocês acham que faz sentido. Faz sentido sim, porque precisa. Porque tem que estar lá um momento e falar, chega, agora a gente vai ter que conseguir resolver com os insumos que a gente tem aqui. Aí vira um outro tipo de desafio. A gente já trabalhou no final de semana, a gente já trabalhou em cima que nem eu falei das barras, né, dos desconhecidos, e para que a gente possa sair do outro lado, a gente tem que entregar para o cliente. Então, sim, faz sentido. Bom, acho que uma boa introdução. E aí, pensando num contexto geral, assim, eu acho que eu, enquanto área de inovação, a gente tem essa liberdade poética para o erro, né? E, óbvio, a gente não pode ter nenhum projeto que vá, por exemplo, colocar uma vida em risco. Então, o Assolab, né, que é a área de inovação da ArcelorMittal, ela tem essa liberdade poética da gente conseguir rodar provas de conceito. Então, a gente faz num ambiente controlado, um sandbox, a gente faz um recorte do problema que a gente quer resolver e a gente tenta definir sempre mais de uma hipótese para validar, porque às vezes você, aproveitando a oportunidade que já vai desenvolver uma prova de conceito, você consegue validar uma, duas, três hipóteses diferentes, com KPIs específicos para cada uma delas, e aí sim você consegue entender no final que ainda que você não tenha feito 3/3, né, se forem 3 hipóteses, para ver se conseguiu validar 2 e aquilo é o argumento suficiente para você conseguir implementar uma solução. Então acho que esse é um ponto legal. E algo que a gente fala muito, assim, e que a minha visão enquanto ecossistema, quando você mapear um problema e de fato, se quiser diminuir o risco de trazer uma solução e fazer com que ela seja escalada, você tem que entender se aquilo está ligado à estratégia do negócio. Quando você está alinhado à estratégia do negócio, você consegue ter um buy-in melhor, as pessoas acreditam muito mais naquilo, as pessoas conseguem identificar as oportunidades para diminuir o risco inerente à inovação, e eu acho que isso sim faz sentido. Pra você ter ideia, eu trouxe o benchmark que a gente tem de 30%, 40% de taxa de conversão de implementação, hoje isso é falado de forma aberta em todas as áreas que a gente vai trabalhar. E cada área tem seu ritmo. Acho que esse que é a questão. A gente não... no painel que teve aqui agora mais cedo, falou-se muito disso, né? Nem toda solução ela é escalável para todas as áreas. Se eu falar de uma operação autônoma, por exemplo, talvez numa unidade aquilo consegue ser realizado, mas a outra não é fisicamente preparada para aquilo. Tem que estar, a inovação tem que estar, o local tem que estar preparado para a inovação. Exatamente. E aí quando você consegue fazer esse sandbox bem feito, definir bons indicadores, bons KPIs para serem monitorados durante a prova de conceito, você reduz drasticamente a chance de você não conseguir validar o que você está buscando, né? E, obviamente, o risco do erro ali. Legal. Pessoal, esse tema nosso é longo, né? E o nosso tempo ali está acabando. O tema é vital, inclusive, porque sem o erro a gente não acerta. Já inclusive, assim... Então, eu queria terminar com uma pergunta, assim, bem objetiva, direta. Vocês acham que o setor da mineração ele está preparado para essa cultura do erro, né? Vindo de um histórico, né? De alguns acontecimentos, acidentes. Qual que é o maior desafio? Como que vocês conseguem enxergar esse trabalho dessa mudança de cultura num setor que realmente a segurança está em primeiro plano? Como que vocês enxergam hoje a realidade do setor e se com eventos como esse, as pessoas falando mais, essa cultura vai realmente ser introduzida, aplicada, e com isso nós da inovação e da área que faz as coisas acontecerem e transformarem, né? A gente vai ganhar mais com isso. Mas vocês acham que realmente é só
conversa ou o setor está mudando mesmo e dando essa possibilidade para as pessoas criarem, errarem e construírem, né? No meu caso, assim, a gente prova viva que a indústria está aberta a isso, porque senão a concorrência não existisse. Porque, obviamente, a gente erra dentro do nosso espaço e a gente tem que criar uma robustez para colocar em produção, mas é exatamente isso que aconteceu. Então, é sim uma nova tendência e o setor de mineração sabe também que precisa das inovações, porque senão os novos desafios não vão ser, não vai dar para atingi-los, os desafios são grandes, e só que, obviamente, também tem que ser um erro dentro de um sandbox ou dentro de uma estrutura fechada onde não se põe ninguém em risco. Então, os acontecimentos mostraram que tudo é muito frágil, não pode, mas de sob hipótese alguma, ter alguma casualidade, algum problema, alguma coisa dessa. Então, o erro, dentro da inovação, onde o erro é um erro positivo, porque ele te leva para frente, sim, total, precisa, senão a gente não chega lá. O erro negativo na operação, de jeito nenhum. Isso aí. Bom, eu começo falando que eu acho que talvez o principal ponto disso tudo é a questão da governança, né? Quando você... e governança não significa burocratizar um processo, né? É você saber como que aquilo vai ser executado, né? Ter um certo nível de padrão, digamos assim. E eu estava tentando lembrar, né? O próprio MineHub, criado em 2018, o próprio Assolab da ArcelorMittal foi criado ali em 18, 19. São áreas que estão há 7, 8 anos aí praticamente atuando no ecossistema. A ArcelorMittal, ela é siderúrgica, mas tem sua parte de mineração, né? Obviamente, por isso que estamos aqui. Mas você vê que cada vez mais a pauta ela toma mais relevância. Lá na ArcelorMittal a gente tem a meta atrelada à inovação e tecnologia, então a meta de R$1 bilhão para ser batida por meio desses dois meios. Você falou, né, que a tecnologia ela é meio, ela é habilitadora para a gente conseguir chegar no resultado final. E então eu acredito que sim, que isso está acontecendo na mineração. A gente tem pautas super relevantes, pautas relacionadas a relacionamento com a comunidade, gestão de ativo, operação remota, enfim, tem N pautas que cada vez mais estão tomando mais relevância. A gente fala de descarbonização, enfim, net zero aí que tá cada dia que passa, né, a gente fica mais próximo ali de alcançar esse resultado. E eu acredito sim que a mineração está no caminho certo. A gente tem visto as pautas sendo discutidas de forma aberta, de forma transparente, e bons projetos sendo implementados aí que geram valor real para o negócio. Eu acho que esse é o ponto. A inovação, a tecnologia, o relacionamento com o ecossistema de modo geral e as grandes empresas é focar numa boa geração de valor. E aí todo mundo segue feliz e trazendo mais robustez para as áreas aí. Perfeito. Bom, queria agradecer ao MineHub o convite, né? A gente errou um pouquinho aqui em algumas falas, mas no final deu tudo certo. Agradecer ao Richard a presença, ao Marcos Felipe, e muito obrigado mais uma vez. O evento está sensacional e espero que a nossa conversa aqui contribua de alguma forma para ajudar aí nos processos de inovação. De não errar, né? Mas que essa cultura e essas possibilidades possam ser abertas e com certeza a empresa e a sociedade ganha muito com isso. Muito obrigado. Obrigado, gente.